E aí, galerinha, beleza? Pra você que não me conhece, eu sou o Beto Marcati, seja bem-vindo aqui no meu canal e eu quero te fazer um convite. A partir de hoje, toda semana, a gente vai ter aqui um bate-papo, tá? Vamos trocar uma ideia sobre a sua lição, a lição dos adolescentes, isso aí. E a lição desse trimestre, ela vem com um tema muito bacana, hein? Volta ao futuro. Mas como é que volta pro futuro? Não tinha que ser ir pro futuro? Como é que funciona esse negócio? Nós vamos entender isso nessa lição desse trimestre e eu vou estar aqui junto com você, aprender com você, você aprender comigo e junto a gente vai descobrir a Bíblia aí, tá bom? É, tá bom. E essa semana vem falando aí um tema muito bacana, hein? O título da lição dessa semana é Quem? Eu? Deus chamou um camarada chamado Jeremias para cumprir uma missão muito bacana. Só que essa missão também não era tão fácil. Jeremias era para ele profetizar, avisar o povo, que o povo estava todo largado de Deus, estava nem aí, aprontando tudo, fazendo tudo que não devia. Ai, não! E Deus falou assim: Jeremias, você vai falar com o povo para se arrepender dos seus pecados e voltar para os meus caminhos. Só que era uma situação um pouco difícil para Jeremias fazer isso. Por que que era difícil? A mensagem que Jeremias estava trazendo não ia tornar ele popular entre o pessoal, não ia fazer com que ele fosse querido pelas pessoas, pelo contrário, as pessoas não iam gostar muito da presença dele. Ele ia ser rejeitado pelos amigos, por outras pessoas, e Jeremias era muito jovem quando ele recebeu esse chamado, muito novinho. Então ele falava assim: Não sou capaz de fazer isso, sou muito novo. É uma missão muito grande pra mim. Só que aí Deus deixou bem claro para Jeremias: Jeremias, eu te escolhi, meu filho, antes de você nascer. Quando você estava lá no bucho, lá na barriga da tua mãe, meu filho, eu já escolhi você. E para você entender, né, como Deus é maravilhoso. Antes de você nascer, Deus já tinha um plano especial para você. Às vezes nós que mudamos esses planos, tá entendendo? Quando Jeremias nasceu, ele nasceu numa família de sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Era uma família de pastores. É como se ele tivesse nascido como se ele fosse filho de um pastor. E desde pequenininho ele foi ensinado que tinha que andar nos caminhos de Deus. E ele via que o povo não estava indo por esse caminho, mas no coraçãozinho dele ele tinha esperança que esse povo ia se arrepender e ia voltar para os caminhos de Deus. Mas o negócio estava indo de mal a pior. O povo não estava muito aí não. Em vez de melhorar, só estava piorando. Ixi, meu Deus. E eu tenho algumas perguntas para você. Por exemplo, qual foi a primeira reação de Jeremias quando Deus chamou ele? Tudo isso está lá em Jeremias 1, tá? Pega a tua Bíblia aí, vai dar uma lida que você vai entender melhor esse chamado para Jeremias. Mas qual foi a reação dele? Não, senhor, ó, eu não sei falar direito, esse negócio não é pra mim, eu sou tímido, não vai dar certo esse negócio aí não, arruma outra aí, vai. Mas aí o que Deus fala? Deus fala, não, meu filho, eu vou estar com você. Fica tranquilo, faz a sua parte que eu faço a minha. E como a gente falou aqui, Deus já tinha escolhido Jeremias, ó. Ele estava lá na barriguinha da mãe dele. E Deus deu alguns avisos para Jeremias nisso aí, ó. Você vai falar pro povo se arrepender, você vai falar pro povo voltar para meus caminhos, senão eles vão ser presos, eles vão ser dominados por outro reino. Agora olha aqui dentro dos meus olhos aqui, ó, esses olhos azuis aqui. É sério isso? Olha aqui, agora sério, olha pra mim aqui. E os planos que Deus tem na sua vida, meu jovem? O que você entende desses planos? Ou você acha que Deus não tem plano na sua vida? Deixa eu te contar um segredo, ele tem planos muito importantes para você. Mas cabe a você aceitar esses planos e procurar fazer aquilo que Deus está te chamando. E essa história de profeta não era uma função hereditária. O quê? Hereditária. Hereditária é quando passa de pai para filho. Igual, fulano tem uma doença hereditária, tem rinite alérgica. Eu peguei a rinite, herdei da minha mãe. Que herança não muito boa, né? Mas então a de profeta não era hereditária. Deus escolheu Jeremias. Ele sabia que Jeremias era o cara certo para executar a missão, meu amigo. Para mim, missão dada é missão cumprida. E a missão que Jeremias tinha, essa mensagem que ele tinha que levar, não servia só para o povo de Judá lá da época dele. Servia para todas as nações da terra e serve até hoje. E o interessante é que a gente falou aqui, né? Jeremias falou: Senhor, eu não sou digno disso não, esse negócio não é pra mim, eu não tô preparado. é essas pessoas que Deus quer. Aquelas pessoas que acham que não estão realmente preparadas, porque Ele vai moldar elas, elas vão seguir aquilo que Deus quer. Agora aquela pessoa que já chega, não, eu sirvo para fazer, eu vou fazer, eu sou o cara, tá ligado? Esse tipo de pessoa já não vai muito longe não. Por quê? Por causa da arrogância dela, por achar que é melhor do que os outros, inclusive melhor do que o próprio Deus. É verdade.
E agora eu quero falar com você o seguinte, você sabia de algumas coisas que aconteceram na vida de Jeremias? Eu vou contar algumas coisinhas aqui que teve nessa história aí para você entender melhor. Na época que Jeremias foi chamado, existiam reis. E quem era o rei ali que reinava sobre Judá? Era Josias. Josias foi rei muito novo, com 8 anos de idade. E já tinha 13 anos que Josias estava reinando ali. E Jeremias, em todo o seu ministério, né, ele passou por 5 reis. O único que seguiu a palavra de Deus foi Josias. Depois de Josias, a gente teve Jeocás, Jeoaquim, Jeconias e Zedequias. O povo gostava do J, hein? Tá doido. Possivelmente Jeremias tinha entre 18 e 20 anos quando Deus chamou ele. Muito novo, né? Jeremias 1,9 mostra ali o ato que consagrou Jeremias ao ministério. Deus tocou nos lábios de Jeremias. Tinha aproximadamente 100 anos que o povo do norte, né, a tribo do norte, tinha sido dominada pelos assírios. Mas como assim? Por que eles se dividiam? Eram 12 tribos de Israel, você se lembra? 10 delas ficaram meio injuriadas. Com 2 falaram assim, não quero mais viver com vocês, nós vamos nos separar. E essas 10 tribos foram dominadas pelos assírios. Por quê? Porque se afastaram de Deus. E as 2 tribos do sul estavam nesse momento no mesmo caminho. E Deus falando, Vocês vão ser dominados pelos babilônios se vocês não voltar atrás. Muda de vida, gente. Ah, agora eu entendi! como eu disse, né? Deus falou, Ô Jeremias, meu filho, faz a sua parte que eu faço a minha. Tô mandando isso aí. Vou fazer de você uma cidade fortificada. Ninguém vai colocar a mão em você, não. Pode levar a mensagem que nós estamos juntos, nós dois aí, meu irmão. as pessoas normalmente não gostam de ouvir que elas estão erradas. Geralmente elas ficam chateadas. E qual era a situação de Jeremias? Era chegar para o povo e falar que eles estavam errados. Isso daí estava difícil. Você já chamou a atenção de alguém? Às vezes você, quando é chamado a atenção, seu pai e sua mãe te chamam a atenção. Às vezes a gente não gosta, não é verdade? Mesmo a gente estando errado, às vezes a gente não concorda com isso. Tô triste. E tem uma coisa, Jeremias não fez as coisas do jeito dele, ele fez conforme Deus pediu. E o povo ficou chateado, porque o povo, às vezes, o pecador, nós não gostamos muito de ouvir Deus, na maioria das vezes. Se eles tivessem ouvido Jeremias, se eles tivessem seguido o que Jeremias falou, vindo de Deus, eles teriam sido poupados, não teriam sido cativos. A profecia de que eles iriam ser dominados por outro povo não se cumpriria. Porém, os líderes, as pessoas tinham orgulho no coração. Não, nós não precisamos disso. Não, nós vamos continuar fazendo isso. O orgulho levou eles a serem presos por outra nação. E deu ruim. Deu ruim. A Bíblia tem muita promessa bacana, tem muita coisa boa pra gente, mas na Bíblia também tem o tempo da gente entender, de ser corrigido, tem o tempo ali pra gente poder ser alertado, advertido pelos nossos pecados. E Jeremias, por natureza, ele era muito tímido. Você é tímido? Você tem vergonha de falar em público? Se alguém pede pra você fazer uma oração na classe aí dos adolescentes da escola sabatina, você fica com vergonha? Jeremias era mais ou menos assim, ele tinha muito medo, ele tinha muita vergonha de falar com as pessoas. Só que também o livro Os Ungidos, olha só, esse livro é muito bacana. Deixa eu ver a iluminação aqui, ficou bom? Deu pra você ver? Não deu? Deu. Aqui. Opa, aí deu. Os Ungidos. Esse livro aqui é muito bacana. Ele fala um pouco sobre Jeremias, que Jeremias se identificava com a angústia de Deus. Então, se você tiver esse livro aí, eu te dou essa dica de leitura, vai ser muito bacana, capítulo 34, Os Ungidos. De tudo que a gente falou aqui, dessa missão de Jeremias, ele sabia que não ia ser fácil. Ia ser uma missão muito dura, muito perigosa, uma missão muito pesada. Mas mesmo assim, ele não desistiu dessa missão. Com todo o medo dele, ele falou com Deus que ele não era capaz. Tudo isso aqui que a gente já falou. Mas ele não desistiu da missão. Agora eu quero falar uma coisa séria com você. Você mesmo. Deus está te chamando para a missão. Você está sendo convocado para uma missão. E aí, vai aceitar? Da mesma maneira que ele conhecia Jeremias desde lá da barriga da mãe dele, ele te conhecia também desde a barriga da sua mãe. Antes de você nascer, antes de você ser concebido, Deus já sabia quem era você, meu jovenzinho, minha jovenzinha. Ele tem um plano especial para sua vida. Agora tem o seguinte, ele te dá o livre-arbítrio de você escolher seguir o chamado que ele te fez ou não. A escolha é sua. E assim como a missão de Jeremias, às vezes o que ele te chamou não é fácil para fazer também. Tem dificuldades, tem alguns perigos. Mas nunca foi falado que para servir a Deus, para seguir os caminhos dele, para fazer o que ele pede, aceitar o chamado dele, ia ser fácil. A recompensa é muito grande. Deixa eu te dar uma dica. Confia nos planos de Deus na sua vida. Se você está sentindo o chamado dele para fazer algo para ele, seja o que for, vai fundo, mergulha de cabeça. Porque assim como ele falou com Jeremias,
Não fica com medo, que eu vou estar com você, ele vai estar aí com você também. Cada um de nós temos a nossa vocação específica na missão de pregação do Evangelho, de testemunho de Deus. Basta nós assumirmos esse compromisso com toda a força, com toda a fé. Cada desafio é único na vida da gente. E quando Deus te chama e você aceita o desafio e você chega vencedor no final desse desafio, meu garoto e minha garota, não tem como eu te explicar aqui, só você vivendo para você poder sentir isso. Faça das palavras de Jeremias as palavras da sua vida. Lá em Jeremias 3, ele fala o seguinte: a minha porção é o Senhor, portanto nele colocarei a minha esperança. O Senhor é bom, cujo aqueles a esperança está nele. Para aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Meu amiguinho, minha amiguinha, então seja como Jeremias, aceita o chamado dele, mesmo sendo difícil, mesmo sendo complicado, que Deus ele vai te ajudar e você vai ser vitorioso, tá bom? Espero que você tenha gostado aí desse nosso primeiro encontro e semana que vem nós nos encontramos de novo, tá joia? Fica com Deus, um abração e tamo junto!